Recentemente saiu uma enxurrada de novos lançamentos da AMD. Eles ainda não foram efetivamente lançados, mas ela já anunciou uma série de novos processadores. Tem novos processadores da série 4000, Ryzen 5500, 5600, 5700X, 5800X 3D, enfim, uma linha praticamente renovada, porém apenas composta por refreshes, tirando talvez o 5800X 3D, porque ele de fato tem uma novidade. Algumas das escolhas que a AMD fez, infelizmente, me deixaram um pouquinho confuso com relação a como elas vão se sair. E é isso que eu gostaria de discutir aqui um pouquinho com vocês hoje. Para muitas pessoas, esses lançamentos já eram bastante esperados. A Intel, com a sua nova arquitetura Alder Lake, chegou com tudo, especialmente no mercado de entrada, que foi um mercado que a AMD acabou deixando uma lacuna, especialmente com o lançamento dos processadores da série 5000 ou os seus Ryzen baseados na arquitetura Zen 3. Até a arquitetura Zen 2 existiam os Ryzen 3300X, apesar de bastante difíceis de encontrar, e o 3100, que eram processadores que faziam esse meio de campo dos processadores mais simples e que custavam preços atraentes para quem estava procurando um build de entrada. Com a chegada dos Ryzen 5000, nós temos a linha começando no 5600X, que já é um processador bastante caro e por conta disso acaba não sendo muito atraente para quem está comprando um build um pouco mais modesto. A Intel, por outro lado, acabou que não deixou essas linhas de entrada desamparadas em nenhuma das suas gerações. Porém, como até a sua 11ª geração eles estavam sendo muito pouco competitivos, acabava não fazendo muito sentido recomendar eventualmente um i3 da 10ª geração ou os i5 de entrada, o 11400F. Eles eram interessantes, mas com seus preços muito próximos a Ryzens equivalentes, acabava não fazendo sentido, uma vez que os processadores da AMD eram bastante melhores com uma plataforma mais barata. Com a chegada da arquitetura Alder Lake, o i3 2100F, que nós já discutimos aqui no canal, e o i5 12400F são processadores consideravelmente mais baratos do que, por exemplo, o Ryzen 5600X, e eles acabam desempenhando melhor do que as opções que comumente o pessoal recorre em se tratando de AMD, que seria o Ryzen 3600, um processador que agora já está com quase 3 anos, mas que ainda tem um excelente desempenho. Aliás, eu falei dele num vídeo recentemente aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês. Com esses processadores dominando o mercado de entrada, a Intel acabou forçando a AMD a trazer alguma competição. E não me entendam mal, pessoal, não estou dizendo que a AMD abandonou de fato esse mercado. Com a recente dificuldade em conseguir suprimentos para a criação de chips, insumos, espaço nas fábricas que a AMD utiliza, por exemplo, da TSMC, acaba que a AMD ficou sem condições de produzir chips de baixo calibre para fornecer por preços mais baixos. Então eles acabaram tomando a decisão de desviar o foco de sua produção para chips que trariam mais lucro, obviamente. Isso é uma escolha corporativa e eu consigo entender. A Intel não tem esse tipo de restrição por conta de que eles utilizam majoritariamente suas próprias fábricas, não precisando então competir com diversos outros fabricantes de chip, como por exemplo os fabricantes de chip mobile que fazem chips para celulares. Nesse caso, a AMD, contratando empresas terceiras para fabricar seus chips, ela está aberta a uma ampla competição que várias empresas acabam competindo ali para comprar espaço nas fábricas dos fabricantes de chip, que não são muitas. E é claro que o interesse do público pelo mercado de chips de baixo custo, o interesse em construir computadores mais baratos, tanto eventualmente dos parceiros da AMD, quanto das pessoas que compram os produtos, os processadores individualmente, acabou forçando ela a trazer uma nova linha de processadores para competir com esses processadores da Intel. Alguns desses produtos eu considero que vão ser muito acertados e que provavelmente até vão desbancar alguns produtos que a AMD tem no mercado hoje, o que na verdade é bom, uma vez que em linhas passadas nós já vimos isso acontecer como o Ryzen 3600 contra o 3600X. O 3600 tornava o 3600X um processador pouco interessante por conta da distância de preço e a pouca distância em desempenho. Outros produtos eu diria que as escolhas talvez tenham sido um pouco estranhas. E é justamente por isso que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre quais são esses produtos, para que vocês não façam a escolha baseada apenas nos números principais e acabem esquecendo algumas especificações que são muito importantes, especialmente para produtos da AMD. O primeiro processador que eu vou falar para vocês hoje é o Ryzen 5 5600. O verdadeiro sucessor do Ryzen 3600.
Só quem teve um 3600 ou que tem até hoje sabe o quanto esse processador foi interessante e ele é um excelente processador até hoje. Competia muito bem com o seu irmão mais caro, competia muito bem com os processadores da Intel da época e custando um preço bastante interessante. O Ryzen 5600 é uma versão cortada do 5600X apenas em clock e por conta disso eu imagino que ele vai desempenhar muito parecido, mas custando menos. Esse processador chega aí para competir com o i5 12400F, que é um processador que hoje está sem nada competindo contra ele no mercado, e eu acredito que essa seja uma das linhas de mercado mais interessantes, especialmente no mercado internacional. Aqui no Brasil, o pessoal acaba comprando muito alguns produtos um pouco mais baratos, e não necessariamente o que está ali no nível do i5 ou do 5600 ou do 5600X. Então, eu diria que o próximo produto seria o produto matador para entrar aqui no Brasil com uma linha muito legal, e é nele que eu enxergo os primeiros problemas. O Ryzen 5 5500 é um processador que quando você olha ele e compara com o 5600 você fala, é apenas uma reduçãozinha de clock. Ele tem os mesmos 6 núcleos, os mesmos 12 threads, ele tem SMT, ele tem tudo o que ele precisaria para desempenhar tão bem quanto um 5600X se você fizesse um overclock, por exemplo. Porém tem um detalhe, ele não é um processador cortado do 5600X. O Ryzen 5500 é, na verdade, um processador cortado do Ryzen 5600G. Para quem não acompanha os benchmarks em jogos, o 5600G ele tem um desempenho muito mais parecido com o Ryzen 3600X do que efetivamente com o 5600X. Ele é um processador com vídeo integrado e por conta disso ele tem os méritos dele, o que o 5500 acaba não tendo, uma vez que a parte do vídeo integrado foi justamente a parte que foi tirada do processador. Como comparação, para vocês entenderem, o Ryzen 5500 possui apenas 16 MB de memória cache L3 contra 32 do 5600 e 5600X. Isso por si só já reduz muito o desempenho, porque a plataforma M4 em geral é muito dependente de velocidade de memória. As memórias cache dos processadores e a memória RAM são muito interessantes e manipulam muito o desempenho final do processador. E esse corte de 32 MB para 16 MB acaba fazendo com que ele seja um processador bastante inferior. Não só isso, para confirmar minhas suspeitas de que é um 5600G sem vídeo integrado, ele ainda não suporta PCI Express 4.0. Todos os processadores da linha Zen 3 até então suportavam PCI Express 4.0, exceto os com vídeo integrado. Esse é o primeiro modelo que fica no PCI Express 3.0 e por conta disso, vocês sabem, algumas placas como a 6500 XT não desempenham tão bem nele quanto nos seus irmãos com PCI Express 4.0. Desse modo, eu diria que esse processador é um pouco estranho e eu não tenho certeza de como ele vai desempenhar pela faixa de preço que ele vai ficar colocado. O posicionamento de mercado do Ryzen 5500 seria para competir com o i3 12100F, que é um processador que tem menos núcleos, apenas 4 contra 6, porém que nós já mostramos que pelo menos contra o Ryzen 3600 ele é muito mais interessante para jogos. Não só por custar mais barato, mas porque de fato ele tem um desempenho melhor, por uma margem muito boa inclusive. O ponto é que, se o 5500 for muito parecido com o desempenho do 5600G, como eu estou dizendo aqui para vocês, é possível que ele fique empatado ou até perca um pouquinho do 12100F em jogos, a menos que você esteja considerando, por exemplo, fazer lives com o processador ou utilizar também como uma máquina de trabalho, onde os 6 núcleos fazem uma boa diferença em relação a pegar um processador 4 ou 8 como o i3. No geral, eu diria que o Ryzen 5600 foi uma escolha muito interessante da AMD, o 5500 eu já não gostei tanto. Vamos ver como que vai sair, vamos ver os benchmarks que vão ser lançados, mas a minha leitura é de que ele pode ser um processador menos interessante. Em se tratando do espectro baixo, nós temos alguns processadores que foram lançados agora com a arquitetura Zen 2. Ao invés de eles serem baseados na mais nova arquitetura da AMD, como os Ryzen 5000, eles são baseados na arquitetura dos Ryzen 3000. Eles foram lançados na série 4000 e é o Ryzen 4100, 4500 e o 4600G. Esses processadores eles podem ser interessantes para builds bastante de entrada, só que eles também têm alguns pontos que eu não gostei tanto. Quando nós pegamos o 4600G, eu entendo o posicionamento desse processador no mercado. Ele veio para substituir o 4650G. Ele é um pouquinho mais fraco, mas vai custar mais barato e eu entendo que como uma opção de entrada com vídeo integrado, ele pode ser uma opção muito interessante. Agora, quando nós partimos para os dois modelos mais básicos sem vídeo integrado, é que eu começo a ficar um pouquinho com o pé atrás. Eu achava que o Ryzen 4500 seria apenas para substituir o 3600 em termos de linha,
A AMD pararia de fabricar o 3600 e todo o estoque que era dedicado a ele viria para o 4500. Até eu ver que ao invés dos 32 MB de memória cache que o Ryzen 3600 tinha, o 4500 corta para apenas 8 MB. Muito menos memória cache, o que certamente implica em um desempenho bastante reduzido. Tudo que eu falei que vale para o Ryzen 5500 também vale para o Ryzen 4500. Ele tem bem menos cache do que o seu irmão mais velho e por conta disso a expectativa é que ele não desempenhe tão bem. Quando nós partimos então para o mais baixo da linha, o Ryzen 4100, nós temos um processador que compete em preço com o Pentium G7400, o processador de 2 núcleos e 4 threads da Intel, baseado na arquitetura Alder Lake. Porém, nesse caso, a AMD lançou um processador com 4 núcleos e 8 threads, o que é muito legal. Porém, mais uma vez, eu achava que esse processador iria substituir o Ryzen 3 3100 em termos de linha, o que parece que não será o caso, pois ele possui apenas 4 MB de memória cache, comparado com os 16 MB que o Ryzen 3 3100 tinha. Ou seja, esse processador tem tudo para ser muito inferior a um processador que simplesmente ocupava a mesma linha dele no passado e que, na minha opinião, deveria simplesmente ser relançado com outro nome. Porém, obviamente a AMD preferiu cortar custos, ter um die mais pequeno, ter menos memória cache, para lançar um processador mais barato. Eu até entendo, mas me deixa um pouco confuso. Algumas pessoas podem pensar que é um bom upgrade para um Ryzen 3100, o que na verdade não é. Dificilmente com apenas 4 MB de cache, esse processador vai ter um bom desempenho, especialmente em jogos comparado com o 3100. E deixa eu falar para você que se você está gostando até agora desse vídeo, se eu estou te ajudando a entender um pouco sobre esses novos processadores da AMD, e se você acha que esse vídeo vai te ajudar a fazer boas escolhas uma vez que esses produtos estejam no mercado, considere deixar um like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda pra caramba o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e recomendar para outras pessoas, assim o canal cresce e eu fico feliz e trago mais conteúdos como esse para vocês. E por fim, pessoal, os processadores topo de linha da AMD, onde tem uma das estrelas que estão sendo lançadas, mas que também não deixa de ter os seus defeitos. Nos processadores de alto padrão da AMD agora nós temos o Ryzen 7 5700X, um processador que veio para substituir o Ryzen 7 3700X, que foi um processador muito interessante da AMD no passado. Esse processador ele se destaca por ter praticamente a mesma configuração do 5800X, porém com um clock um pouco mais baixo e uma redução bem grande no TDP. Como nós sabemos, essas reduções no TDP acabam impedindo o processador de atingir o turbo máximo em todos os núcleos. Eventualmente nós temos um desgaste de desempenho aí nesse âmbito quando se trata efetivamente de estar utilizando todos os núcleos no máximo ao mesmo tempo, porém o fato é que normalmente, especialmente em cenários de jogos, isso não é uma realidade e o processador consegue desempenhar muito bem mesmo com o TDP reduzido. Essa foi a verdade no 3700X quando nós comparamos com processadores mais caros do que ele e muito provavelmente nós estamos na mesma situação agora. O Ryzen 7 5700X deve ser uma opção muito interessante para quem quer montar um build sem gastar tanto, partindo para um 5800X, porém sem abrir mão de ter um processador de 8 núcleos. Então, eu acho que vai ser uma opção bem legal no mercado de gamers um pouquinho mais alto nível ali, para competir eventualmente com 12.600K ou até mesmo com 12.700K. O que eu não gostei tanto foi do outro lançamento. Eu gostei e não gostei. Na verdade, pessoal, o que me desagrada são algumas das escolhas da AMD. O Ryzen 7 5800X 3D é um processador muito diferente de tudo que nós já vimos em termos de como ele é construído. Através de uma tecnologia que a AMD chama de 3D V-Cache, ele possui dois chips, um estacado em cima do outro. Basicamente eles ficam como se fosse uma pilha, são dies empilhados. E dessa forma a AMD expandiu a memória cache de um CCX com 8 núcleos de 32 MB para 96 MB. Ou seja, aquele die que está empilhado em cima dos núcleos acrescenta 64 MB de memória cache L3 aos já até que interessantes 32 MB do 5800X. Desse modo, nós temos um processador com 96 MB de cache L3 e que trabalha com apenas um CCX. Dessa forma, a latência interna desse die é muito baixa, pois todos os núcleos se comunicam diretamente e todos os núcleos têm acesso a todo o cache.
Com essa configuração, a AMD tem tudo para ter um processador matador para jogos. Não só isso, o desempenho do 5800X 3D deve ser menos impulsionado por memórias de alto desempenho, o que faz com que você acabe podendo economizar um pouco na compra das memórias e gastar esse dinheiro extra no processador em si. Ele vai ter desempenho melhor em tarefas em geral que precisem de mais memória cache e muito provavelmente ele vai ser um dos melhores processadores para jogos da geração. Porém, tem dois pequenos detalhes. O primeiro deles é que, assim como o Ryzen 5700X, ele teve reduções nos clocks comparados ao 5800X antigo. O clock base caiu de 3.8 GHz para 3.4, que é uma redução relativamente grande, mas nós sabemos que o clock base não quer dizer tanta coisa. O boost, por outro lado, caiu um pouco menos, de 4.7 para 4.5 GHz. Essas métricas seriam muito pouco importantes se não fosse o fato de que o Ryzen 7 5800X 3D é um processador 100% bloqueado para overclock. Ou pelo menos a AMD vai tentar fazer com que todas as BIOS no mercado bloqueiem ele para overclock. Desse modo, você não vai conseguir ajustar esse processador para ganhar mais desempenho com ele do que as configurações de fábrica. Não entendam isso mal, muito provavelmente esse processador em estoque vai ter um desempenho excepcional por conta desse cache extra. Eu tenho essa expectativa. Eu gostaria apenas de entender porque justamente num espectro mais alto ali do mercado, onde normalmente estão os entusiastas que fazem a aquisição desses produtos já com interesse de utilizar com water coolers gigantescos de 360 mm para fazer overclock nesses chips, nós temos um processador bloqueado e que não pode ser ajustado. Eu acho que essa foi uma decisão estranha, mas eu tenho certeza que ela está vinculada a alguma coisa relacionada com a durabilidade desse chip. O fato dele possuir dois dies, um em cima do outro, me leva a crer que é possível que ele não tolere muito bem altas temperaturas, por exemplo, ou que o aumento de clock faça com que ele se torne instável e não seja possível a comunicação perfeita entre esses dois chips, uma vez que essa comunicação acontece com conexões que estão na borda desses dois chips e elas podem sofrer algum tipo de interferência. De qualquer forma, eu estou só sugerindo coisas aqui que podem ter levado a essa decisão. Eu não acho que é uma justificativa excelente, mas é óbvio, se o chip simplesmente não funcionar acima das especificações padrão dele, não tem por que nós acreditarmos que ele deveria ser liberado para overclock. Você só iria perder tempo tentando ajustar alguma coisa e eventualmente até poderia danificar o seu chip. O fato é que muitas pessoas que compram processadores desse tipo de linha acabam querendo fazer overclock e esse é um processador que não vai poder ser feito. Bom, enfim pessoal, a AMD trouxe sua resposta aos produtos da linha Alder Lake da Intel. Nós temos processadores interessantes, nós temos processadores menos interessantes. O importante é que isso gera uma certa competitividade. O Ryzen 5500 pode não ser excelente, ele pode não bater o i3 12100F em jogos, mas ele tem suas virtudes, ele não abre mão de núcleos, ele tem todos os seus núcleos, ele é um processador interessante para uma certa quantidade de pessoas que fazem live e que não querem gastar muito, ou que usam o computador para trabalhar e jogar. Ter esse tipo de opção no mercado faz com que tenha uma competitividade entre as marcas e quem tem a ganhar com isso somos nós. Somos nós. Seja você que usa o seu computador para jogar, seja você que usa o seu computador para trabalhar, eu que uso meus computadores para edição de vídeos aqui no canal. Ter produtos competindo no mercado gera produtos com preço mais baixo, gera a possibilidade de nós fazermos upgrade sem gastar muito. Essa é a minha leitura no mercado atual. Eu vejo que os mercados de CPU estão muito, mas muito mais aquecidos em termos de competição do que os de GPU, onde a AMD e a Nvidia estão ali amornadas, trabalhando com preços altíssimos, ainda nas desculpas de falta de suprimento, ainda nas desculpas de que os produtos estão caros de fabricar e nós estamos pagando preços absurdos. Os processadores não, eles estão com preços interessantes, estão cada vez mais caindo de preço e eu acho que essa nova atualização de linha da AMD tem tudo para melhorar esse panorama ainda mais e nós termos produtos cada vez mais interessantes, custando barato. A AMD não só tem o trunfo de ter processadores com custo mais baixo agora com essa nova atualização, como também eles estão liberando as placas-mãe até da série B350 para receber esses produtos novos. Seja os processadores Ryzen 5600 que já existem, 5800X, 5900X, como esses novos que estão prestes a serem lançados. Dessa forma eles têm uma base instalada gigantesca, que vai poder simplesmente atualizar de CPU sem precisar comprar uma placa-mãe nova. E nada me tira da cabeça que eles seguraram essa atualização até esse momento para ter esse trunfo, que é algo que a Intel simplesmente
não pode competir. A cada 2 gerações, novas placas-mãe e não tem nada que a gente possa fazer para resolver isso. Se você tem uma placa-mãe 2 gerações para trás da Intel, você nunca vai poder colocar um processador Alder Lake nela. A AMD tem esse trunfo e suas placas-mãe são mais baratas. Com uma linha de processadores mais acertada, com essas novas opções de baixo custo, eles têm tudo para ficarem ainda mais relevantes no mercado, que eles já conquistaram bastante coisa nesses últimos anos. Pessoal, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Foi um lero-lero, né? Fiquei falando bastante aqui com vocês, mas é que eu acho que tem bastante detalhezinho nessa nova linha da AMD que vale a pena que vocês estejam cientes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!